Fala polêmica! A honestidade da diretoria do Vasco colocada à prova. Gigante da Colina encara o Fortaleza no Castelão às 9h30 da noite em mais uma partida em que surpresas do técnico Fernando Diniz estarão em jogo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa quarta-feira pré-jogo, hein? Pra gente falar bastante sobre Vasco e já vou deixar um convite aqui pra vocês, porque daqui a pouquinho a gente vai reagir ao jogo juntos, tá? Teremos o pré-jogo, toda a parte do jogo, durante o jogo estaremos fazendo ali a jornada, né? Com a narração da partida, com todas as reações, vai ter a participação minha, do Thiago e também do Edu Canelas e o Leonardo Baran, lá no canal A Hora do Vasco. Então se você quer acompanhar o pré-jogo, o jogo inteiro e o pós-jogo com a gente, trocando aquela ideia firme, corre lá no canal A Hora do Vasco. Eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado, porque lá a gente vai ter essa super live de jornada. Então eu aguardo você pra gente estar junto, né, nessa daí, reagindo junto ao jogo, estar juntos ali nessa cobertura, né, a gente fazendo ali toda a parte desde as 8h30 da noite até o final, acompanhando a partida junto, beleza? Vamos reagir junto a esse grande jogo, essa grande partida. O link tá no primeiro comentário fixado. Mas olha só, hein? Vamos falar sobre polêmica e também sobre reação do Vasco. Rapaz, o presidente do Flamengo colocou em jogo, em xeque, a honestidade do presidente Pedrinho. A gente vai falar muito sobre isso, mas sem mais delongas, solta a vinheta. Fala polêmica, mais uma vez a honestidade da diretoria do Vasco colocada em prova. O Cruz Maltino encara hoje o Fortaleza lá na Arena Castelão, jogo importantíssimo. E claro, vamos falar muito de Vasco na tarde dessa quarta-feira, porque hoje é dia de Vasco, enfim, vamos comentar muito sobre o jogo. Mas antes, o presidente do Flamengo voltou a falar do Vasco, é isso mesmo, está muito incomodado em relação ao empréstimo, né, que o Vasco tem aí agora está fazendo juntamente a Crefisa e coloca em xeque, né, a honestidade da diretoria do Vasco. É isso mesmo. Ele praticamente fala que o Vasco vendeu de maneira indireta esse jogo para o Palmeiras. Fala que o Vasco, logo após esse empréstimo, o Vasco toma em 29 minutos 3 gols, enfim, colocou em xeque a diretoria do Vasco. Eu já vou logo deixando um alerta aqui, porque se o Vasco faltar ali um pontinho para ir para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, muita gente já vai culpar o presidente Pedrinho que vendeu esse jogo. Não existe isso, tá? Esse jogo não foi vendido. Tudo que está sendo dito aí é balela. Não coloquem esse peso nas costas do Pedrinho, não é justo. Mas também existem muitas coisas que a diretoria do Vasco precisa fazer. Uma delas é falar, é parecer, é confrontar o Flamengo. A gente precisa também enfatizar aqui que algo estranho aconteceu hoje no Vasco. O Vasco soltou uma nota oficial repudiando a fala do presidente do Flamengo e, em relação ao Flamengo, o Vasco não divulgou essa nota nas redes oficiais do clube, né? Eu fui ali no Instagram para ver, não tinha. Eu fui no do clube, o clube associativo também não tinha. Muito estranho, né? Já que todas as notas oficiais são divulgadas ali, porque ali tem um impulso muito maior de torcida, né? Mais ativa do que propriamente no site oficial onde ninguém entra. Aí eu pergunto para você, o porquê isso em nota repudiando o Flamengo? O porquê que não pode ser divulgado nas redes sociais do clube? E por que isso não aconteceu? Estou aqui um pouco receoso em relação a isso. Se tivermos alguma questão envolvendo algum medo do Flamengo, não pode acontecer. Tem que ir para cima deles. Tinha que ser obrigação dentro do Vasco não fazerem acordo com o Flamengo. Entretanto, o acordo que o Vasco fez em relação ao Maracanã, abrindo mão de todos os jogos do Vasco, da história, o Vasco poderia, só para você ter uma ideia que está aí do outro lado do vídeo, o Vasco poderia jogar todos os jogos no Maracanã o ano que vem, todos os seus jogos. Isso está previsto em edital no consórcio do Maracanã. O Flamengo pegou para administrar sabendo que o Vasco poderia jogar todos os jogos que quisesse. E a gente tem provas disso, né? Quando a 777 estava no poder acionário ali da Vasco SAF, na verdade no poder do futebol do Vasco, todas as vezes que o Flamengo proibia o Vasco de jogar, o Vasco judicializava o caso e jogava no Maracanã, contrariando o Flamengo. Então, tá dentro do edital, não tem como mudar. O Vasco poderia jogar todos os jogos que quisesse no Maracanã. Sem São Januário ano que vem, isso seria excelente. Mas a diretoria do Vasco abriu mão disso, abriu mão de jogar todos os jogos
para jogar apenas 4, favorecendo, obviamente, o Flamengo, o gramado do Maracanã e muita coisa. Por isso que o Flamengo fez esse acordo com o Vasco, que é benéfico para eles. E eu sempre repudiei, não se faz acordo com o Flamengo. Esse acordo é ruim para o Vasco tem direito de jogar quantos jogos quiser, basta judicializar o caso e o departamento jurídico recebe muito dinheiro, trabalha para isso, para trabalhar mesmo. Então, como o jogador joga todos os jogos, o jurídico judicializa todos os jogos, não tem problema nenhum. Cada um no seu quadrado trabalhando e recebe para isso. Só que é o que não acontece, né? A gente tem agora, eu tive a surpresa das redes sociais do Vasco não divulgarem essa nota oficial, não sei o motivo, todas são divulgadas, menos essa repudiando o Flamengo, e é claro, né, eu sempre questiono essa questão envolvendo acordo entre Vasco e Flamengo, que é algo que não era para existir de forma alguma no Vasco, era para ser uma regra, é amplamente proibido fazer acordo com o Flamengo, para mim tinha que ser assim. Tá? Para mim isso tinha que ser regra. Mas enfim, no programa A Hora do Vasco, eu respondi o BAP e obviamente falei, desabafei muito em relação a tudo que vem acontecendo entre Vasco e Flamengo. Bom, primeira fala do BAP, depois o meu desabafo hoje no programa A Hora do Vasco. Então assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco, eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do futebol. Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode? Quem é dono de uma empresa, que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é ser feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro. Como é que faz numa relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. Eu entendo que, isso é ilegal. Isso não é ilegal, para mim é só imoral. Quero te encontrar no Maracanã e lembrar o senhor que o senhor joga mais jogos em casa do que os seus rivais no Campeonato Brasileiro. E isso é imoral. Se você quer equilíbrio na competição, isso é imoral. Tá? Conta quantos joguinhos você joga no Maracanã aí, na sua caneta, e vê quantos que o Cruzeiro joga, quantos que o Palmeiras joga. 2. O Vasco está vendendo potencial construtivo, vai abrir mão do seu estádio durante 4 anos, está num processo absurdo de negociações desgastantes com possíveis investidores e possíveis interessados no potencial construtivo para ter o seu estádio com 50, 47, 45, 50 mil. Vocês estão pegando um aparelho público pronto, sem gastar uma mísera de um prego. Isso não é imoral, não? Isso não é imoral, não? Enquanto a diretoria do Vasco tem que trabalhar dobrado, trabalhar, vocês estão com um aparelho público em um sistema completamente viciado de consórcio, de entrega. E vocês sabem bem disso, porque a mulher de César não ia gostar de ver isso não, hein, Bap? Igual você falou aí, né? Porra, vai ser hipócrita na casa do cacete, rapaz. Demorar anos e anos para poder confortar de alguma maneira as famílias do que aconteceu lá no Ninho do Urubu. Confortar. Isso é de uma imoralidade gigantesca. Ele não viu irregularidade, imoralidade, quando o Landim beneficiou o Flamengo estando na Petrobras. Utilizou da máquina pública para ajudar o Flamengo. Ele mesmo disse isso, o Landim disse isso, que ele quase foi preso para pagar o Flamengo. Você não tem nada a ver com o jogo Vasco e Palmeiras, você não tem nada a ver com Palmeiras e Vasco, com Crefisa e Vasco. Cuida do teu time, vai ver se você consegue construir esse teu estádio aí, que vocês estão anos-luz atrasados, até porque quem construiu o estádio do Vasco foi a própria torcida, sem dinheiro público, e o Vasco teve que fazer o seu próprio estádio porque vocês foram hipócritas, continuam hipócritas há mais de 100 anos. Imoralidade, você não pode falar nada. Porque o processo de concessão do Maracanã, você sabe muito bem da imoralidade do Maracanã, mostrar o edital do processo, não ia ter acordo com vocês, óbvio que não, nunca teria. Eu sei que tem o pessoal da diretoria do Vasco assiste a gente, se der sorte o presidente está assistindo a gente. Não
faz acordo com o Flamengo, porra! Não se assina nada com eles, porra! Eu tô aqui 20 programas falando, não se faz acordo com isso. Essas merdas só quer prejudicar a gente, porra. Não assina porcaria nenhuma. Não faz reunião, não assina acordo, não faz... Porra, Pedrinho, rasga essa merda desse acordo com o Maracanã e ano que vem joga todos os jogos no Maracanã porque o Vasco tem direito. Tá no edital do consórcio. Abre mão dos 4 e joga os 40. Rasga essa merda. Não se faz acordo com isso. Com esse bando, porra. Esses imorais, porra. E bota a cara e responde ele à altura. O torcedor do Vasco exige isso, porra. Estão colocando o Vasco como se fosse uma merda, porra. Estão colocando o Vasco como se tivesse vendido um jogo para sobreviver. Porra, não se faz... Vou falar pela última vez aqui no canal. Não, vai ser a 23ª vez. Não se faz acordo com o Flamengo em hipótese alguma. Não se faz. Isso tem que ser uma regra dentro do Vasco. Não fazer nunca acordo com o Flamengo. Nunca. E se puder prejudicar ele sempre. Sempre que puder. Taca pedra, o que for que tiver que fazer na frente deles para eles tropeçarem. Mas não se faz acordo com eles. Isso tem que ser regra, pô. Bota a cara. Bota a cara, pô. A gente vai ficar apoiando em Leila até quando, pô? Ah, a Leila vai responder o BAP. Vai, óbvio que vai. Porque a Leila é macha pra caralho. Porra, não se faz acordo, porra. Pelo amor de Deus. Essa merda me estressa, cara. Porque esses caras botam o Vasco como se fosse um lixo no cenário nacional. Como se tivesse vendido a merda de um jogo. Ele fala em 20 minutos, 3 gols. Dane-se, é futebol, pô. O Vasco, a diretoria do Vasco é incapaz de vender o jogo. Tá maluco? A gente tá tentando buscar. Como que fica se o Vasco ficar 1 ponto pra conquistar, pra ir pra Libertadores? Vão falar que o Pedrinho vendeu a Libertadores, né? Não é justo, pô. Então, Pedrinho, apareça, porque se o Vasco depender de 1 ponto no final do campeonato para ir para a Libertadores, muita gente vai falar que você vendeu essa vaga na Libertadores por empréstimo. Então, para sermos justos aqui, isso não aconteceu, que o BAP está falando, não aconteceu, não tem nada vendido. Se o Vasco ficar 1 ponto para ir para a Libertadores no Campeonato Brasileiro, não foi porque vendeu a vaga, já vou logo falando para os críticos do Pedrinho aqui, não é verdade. Então, apareça e se proteja, hein? Porque estão colocando a instituição Vasco da Gama como se fosse uma merda diante de um cenário de... como se estivesse vendendo o almoço para comer, para pagar a janta, né? Vendido um jogo para pagar sobrevivência até o final do ano. Porra, isso é uma é uma putaria com o torcedor vascaíno. É uma putaria. O torcedor tem que exigir uma sanção, rasgar esse acordo de Maracanã, uma sanção grave. Entra na justiça, rasga essa merda depois dessas declarações desse babaca aqui, desse BAP, porque a imoralidade vem daqui. Rasga isso daí. E, porra, e ano que vem faz igual a 777 fazia. Não quero jogar no Maracanã. Não, não é o cacete. Justiça e jogava. Ah, o gramado tá ruim. Foda-se, justiça e jogava. Ah, mas vai chover. Foda-se, justiça e jogava. Faça igual. Que aí eles vão ver o que eles vão fazer, o que eles vão falar. Vão falar mais nada. Porra, brincadeira. Isso cansa a gente, cara. Eu tô aqui há 25 programas, Thiago. Desde o início desse acordo. Porra, não se faz acordo. Porra, fez merda. Porra, não assina nada com o Flamengo. Eles só pensam neles. Eu tô aqui, ó, batendo. Eu falei isso pra eles próprios lá, tá? Dentro de São Januário. Isso aqui não tem problema de falar nenhum, porque é fato e eles sabem. Eu cheguei pra integrante da diretoria do Vasco e falei assim, Flamengo não é acordo. Flamengo é sempre rival, dentro e fora do campo. Não se faz acordo com o Flamengo. Eles só pensam neles. Ninguém me respondeu. E eles sabem disso. Bom, vamos à nota oficial do Vasco aqui, ó. O Vasco reagiu e fez a seguinte nota oficial. O Vasco da Gama repudia frontalmente a postura do presidente do Clube de Regatas do Flamengo por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem respeito à instituição da qual é mandatário. Tal fato, além de não surpreender, certamente tem o intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado. Dito isso, o Vasco reafirma publicamente que conduz todas as suas decisões com total transparência, lisura e seriedade.
valores que se manterão irretocáveis, mesmo diante de atitudes lamentáveis como esta. Parabéns à direção do Vasco, parabéns aí ao jurídico do Vasco, ao presidente Pedrinho. Bom, é isso, né? Nota oficial, desabafo. Confesso para vocês que eu já tô passando já, né? Dos limites da paciência em relação a essa passividade do Vasco com os rivais do Rio, né? O Textor fala que o Vasco é uma bagunça, que não é Vasco, que não é 777, ninguém fala nada. O presidente do Fluminense judicializa ali, tenta impugnar de alguma forma a RJ do Vasco, a recuperação judicial, ninguém responde nada. O BAP coloca em xeque a honestidade do Pedrinho, da diretoria do Vasco, já citando, só não falou diretamente que o Vasco vendeu esses pontos. Como se o Vasco fosse pequeno, o Palmeiras fosse grande, o Vasco tá pegando a migalha e entregando o jogo. E ninguém responde nada, como tem que ser respondido, como tem que botar a cara, como tem que falar. Então isso me incomoda um pouco, eu já tô perdendo um pouco a paciência em relação a essa representatividade que eu busco dentro do Vasco e não encontro. É claro, é uma característica da diretoria do Vasco. Não é proteger a instituição acima de tudo. Isso daí é uma coisa que já vem acontecendo, isso me incomoda muito. Espero que mude, espero que apareça, que o presidente Pedrinho fale, porque já é demanda, já é necessário. O Vasco está virando uma freira dentro dos clubes do Rio, né? Todo mundo fala o que quer do Vasco, faz o que quer e fica por isso mesmo. Isso não pode acontecer. E já para os críticos do Pedrinho, as pessoas que não existe isso, o Vasco não vendeu nada pro Palmeiras, tá? Então se o Vasco, por um acidente aí, faltou um ponto para ir para Libertadores, viu? Se o Pedrinho não vendesse o jogo pro Palmeiras, não é isso. Não existe venda, tá? Pelo amor de Deus. Eu acredito muito na honestidade do Pedrinho. Não certifico, né? Essa potência de proteção ao Vasco como a Leila protege o Palmeiras. Mas a honestidade não se coloca em xeque aqui. Bom, vamos falar sobre o jogo. O Vasco daqui a pouco entra em campo contra o Fortaleza, jogo importantíssimo, valendo aí, quem sabe, se aproximar do pelotão de frente, né? E o GB pode estar brigando ali pela vaga como titular, né? Contra o Andrés Gomes. O Andrés Gomes jogaria pela direita e o Ryan centralizado, ou o GB centralizado, o Ryan permaneceria ali como um ponta direita. Enfim, vamos ver o que o Diniz vai decidir para esse jogo importantíssimo com a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Deus me livre e guarde, hein? Wilton Pereira Sampaio, por favor, hoje não, apita certinho. O Vasco tem tudo para ganhar aí, pelo amor de Deus. E olha só, você corre ali nos comentários e deixa o seu palpite para esse jogo importantíssimo entre Fortaleza e Vasco. O Vasco deve vir a campo, treinou assim, externou assim pra gente mais ou menos assim, hein? Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, que chegou hoje, né? Fortaleza na lateral direita, Cuesta e Robert Renan na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Barros formando a dupla de volantes e o Felipe Coutinho mais avançado. No ataque, Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan. Bom, esse é o provável Vasco podendo ter surpresas. O Fernando Diniz pode mudar de opinião nos últimos minutos antes de entrar em campo. E a gente vai acompanhar tudo nesse momento. Beleza, galera? Daqui a pouco Fortaleza e Vasco. Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Desculpa aí qualquer palavreada, é porque a gente já tá perdendo a paciência, né? Mas é preciso, às vezes é preciso. Um forte abraço, saudações vascaínas.